Salmo número 1 da Bíblia com explicação. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Explicação do Salmo 1. O salmista começa dizendo que o homem justo é bem-aventurado. Neste contexto, essa expressão é ainda mais enfática do que a ideia da felicidade. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça especiais de Deus. O homem justo possui plena alegria e satisfação no Senhor. O salmista diz que a pessoa reta não anda nos conselhos dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas deliberadamente perversas. Essas pessoas estão ativamente envolvidas com o mal. O justo não anda segundo os conselhos dessas pessoas, porque ela é guiado pela palavra de Deus. O salmista também diz que o homem justo não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente e costumeiramente quebram a lei de Deus e não se importam nem um pouco com isso. Por último, o salmista diz que a pessoa reta não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aquelas que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, desobedecer ao Senhor é como um entretenimento. É interessante notar a forma progressiva com que o salmista aplicou os verbos no Salmo 1. Ele diz que o homem justo não anda, não se detém e não se assenta. Sobre a intenção é fornecer um retrato do homem justo, revelando aquilo que ele evita. O compromisso do justo com a lei de Deus. Na sequência, o salmista passa por um aspecto negativo para o aspecto positivo. Ele explica por que o homem justo não está envolvido no estilo de vida dos ímpios, pecadores e escarnecedores. O motivo para isso é que ele tem o prazer na lei do Senhor, a medida nela que se devida todo dia à noite. A expressão lei de Deus não se refere apenas a um mandamento específico, mas também à Escritura inteira. A palavra traduzida do verbo meditar no hebraico significa dizer em voz baixa. O que o salmista está dizendo é que o homem justo está constantemente meditando nas Escrituras, isso é, pensando e recitando para si mesmo a palavra de Deus. Por fim, o salmista compara um homem justo como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Essa é uma figura muito apropriada e frequentemente nas Escrituras para falar sobre a bênção de Deus sobre seu povo. Uma árvore plantada, aonde há abundância de água, está sempre viçosa, florescendo e produzindo seus frutos adequadamente. O retrato do ímpio e a sua reprovação diante de Deus. O salmista deixa claro, no Salmo 1, que os ímpios agem de forma completamente contrária e oposta aos justos. Enquanto o justo é como uma árvore plantada num solo aonde há corrente de águas, o ímpio é como uma palha que o vento dispersa. Essa é outra figura comum nas Escrituras que se referem à Bíblia
a ser frágil, inútil ou sem valor. Uma árvore imponente possui suas fortes raízes e fundas, mas a palha é espalhada até o vento. Aqui, o contraste entre os justos e os ímpios fica ainda mais evidente. O justo é como uma planta vigorosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca, isto é, a palha, e que na verdade a palha só serve para ser queimada, não é mesmo? Por esse motivo, explica o salmista: os perversos não prevalecerão no juízo. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Ainda que por muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos, eles não poderão permanecer entre eles para sempre. A parábola do joio e do trigo, já explicada nesse canal, fala justamente sobre isso. No dia do retorno de Cristo, essa separação final ocorrerá. João Batista anuncia Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha, como fogo que nunca se apaga. A confirmação do justo e a ruína dos ímpios. O salmista termina o Salmo 1 mostrando o resultado final do contraste entre o caminho do justo e o caminho dos ímpios. O Salmo 1 ensina que os dois caminhos nessa vida, isto é, o caminho da retidão e o caminho da impiedade, são determinados pela reação do indivíduo ao Senhor. Por isso, o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Nessa declaração, não significa apenas um conhecimento cognitivo de Deus acerca da conduta dos justos. Deus é onisciente, Ele conhece exaustivamente todas as coisas. Então, quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está se referindo a um envolvimento pessoal, um relacionamento especial entre Deus e seus servos. Isso significa que o próprio Deus se envolve ativamente de forma íntima no estilo de vida do justo. Por outro lado, o salmista diz na frase final: o caminho dos ímpios perecerá. Muitas vezes os ímpios prosperam nesta vida terrena. Inclusive, isso ocorre frequentemente em conexão com a opressão aos justos. Muitos salmos tratam exatamente dessa questão. Davi falou especificadamente sobre isso no Salmo 37. Por exemplo, Asaf foi outro que admitiu no Salmo 73 que havia tido certa dificuldade em entender essa condição. No entanto, assim como no Salmo 1, todos esses salmos no final revelam o caráter temporário da falsa e superficial alegria dos ímpios. Haverá o dia em que o caminho dos perversos terminará em ruínas. Reflexão do Salmo 1. Podemos citar aqui 3 aplicações principais que podemos aprender com o Salmo 1. O Salmo 1 nos ensina que o justo é bem-aventurado. Essa bem-aventurança, porém, não é fruto da própria capacidade ou habilidade. Essa bem-aventurança é decorrente de um relacionamento com Deus. Ele é dirigido pela palavra da verdade. O Salmo 1 nos ensina que a condição do ímpio é ilusória. Diz do que, ao ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem ricos ou fortes, mas do ponto de vista de Deus são desprezíveis, frágeis e destinados à ruína e a julgamento. O Salmo 1 nos ensina também que o justo sempre está amparado por Deus. Ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições, o curso de sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece intimamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruínas como o caminho do perverso ímpio. Que Deus abençoe a todos aqui do canal O Sabor da Fé.